tira o trono de estudar. Ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. Ninguém tira o trono de estudar. Então, pessoal, hoje, tudo bom com vocês? A gente vai começar o nosso papo falando hoje do direito da mulher e o princípio de tudo. É uma atividade interativa da área de humanas. E eu me chamo Thiago Feiner, sou presidente de Grêmio, sou aluno do terceiro ano A da Escola Monsenhor Jerônimo Galo. E o pessoal aí vai se apresentar para vocês também. Vamos lá? Meu nome é Franciele, sou do terceiro ano A e eu sou diretora de cultura do Grêmio. Olá, sou a Gabriela Trevisan do terceiro ano A, sou do Grêmio Estudantil e secretária do Direito de Cultura. Meu nome é Emily Lara, sou do terceiro ano A. Beleza, o pessoal aí já se apresentou e agora a gente vai dar início ao que a gente vai falar, direito da mulher e o porquê desse princípio de tudo. Princípio do quê? Aonde começou, como começou, é isso mesmo que a gente vai discutir, né, pessoal? Vamos lá começar então. Vamos aí que às vezes é muito difícil de você encontrar em alguma canais do YouTube, é muito difícil você encontrar em livros, mas como a gente se aprofundou no estudo, é lógico, a gente vai entender o porquê do princípio de tudo, onde começou tudo, né? E aí, fala para mim aí, o que aconteceu de tão importante em 5 de outubro de 1789? Então, essa data, ela ficou muito marcada porque 6.000 a 10.000 mulheres lideraram uma marcha sobre Versalhes. Nossa, que bacana, hein? 1789, de 6 a 10 mil mulheres, é muita gente, hein? E aí, depois desse movimento aí, 2 anos depois, parece que saiu algum documento importante, é isso? Sim, o livro foi A Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. É um texto jurídico produzido em 1791. Nossa, é uma puxa revolução para a época, hein? As mulheres publicarem um livro. Que loucura! Mas fala para mim, alguma ideia muito forte veio acompanhada dessa marcha e depois desse livro? Qual foi a ideia? Sim, a ideia mais importante que teve foi a mulher nasce livre e tem os mesmos direitos do homem. É isso aí? É isso aí mesmo. Nossa, que bacana. Vocês estudaram, hein? Estão por dentro do assunto. E vamos agora continuar aí. A gente vai entender um pouquinho mais da marcha sobre Versalhes, vamos nos aprofundar no assunto para a gente entender melhor, né? Vamos lembrar que em 1789 a gente está bem próximo ali da Revolução Francesa. E por que a marcha aconteceu? Vamos lembrar que a burguesia dominava toda a França na época e a fome estava muito grande. Toda a família passava fome. Era uma vida muito difícil. O pão, o trigo, os grãos estavam muito caros, muito caros. As mulheres, vamos lembrar que a gente está falando de 1700, mas as mulheres se revoltaram, pegaram um canhão que não funcionava e marcharam de Paris até Versalhes, onde que a família real morava, e chegaram até a porta do palácio e bateram lá. Viu? A gente quer melhores condições, a gente quer alimentar a nossa família. Vamos lembrar que a luta da mulher naquela época ainda era pautada na sociedade patriarcal. Elas queriam cuidar dos seus maridos, elas queriam fazer alimento para suas famílias, e foi muito importante, porque as mulheres, de 6 a 10 mil mulheres, junto com seus maridos, filhos, obrigaram o rei a sair de dentro do palácio e voltar até Paris para resolver o problema. E quem que vai me falar um pouquinho mais aí sobre isso? Então, Thiago, também é muito importante a gente ressaltar que a marcha simbolizou um novo equilíbrio de poder que deslocou as antigas ordens privilegiadas da nobreza francesa e favoreceu o povo comum da nação, coletivamente dominado como um terceiro estado. Puxa, que bacana, hein? Mas fala para mim um pouquinho mais aí, que terceiro estado é esse?
Não se esquecendo que o terceiro estado era o povo que carregava os outros dois nas costas, e que o primeiro estado era o clero e o segundo era a nobreza. Puxa vida, não? Parece que a nobreza sempre foi o sanguessuga do trabalhador, hein, pessoal? E vamos dar continuidade aí. E vamos falar um pouquinho aí desses os direitos da mulher e da cidadã, que foi publicado em 1791. É um texto jurídico, como a Gabi já falou aí pra gente. Quem vai falar um pouquinho melhor pra gente disso daí? Então, a Declaração do Direito das Mulheres e da Cidadã é um texto jurídico produzido em 1791 por Olympe de Gouges, exigindo o status de completa assimilação jurídica, política, social das mulheres. Nossa, que bacana, hein? E alguém aí vai citar um pedacinho desse texto pra gente ler? Quem que vai citar? Um pedacinho do texto que é muito importante é onde fala: mães, filhas, irmãs, mulheres representantes da nação, reivindicam constituir-se em uma Assembleia Nacional, considerando que a ignorância, o menosprezo e a ofensa aos direitos da mulher são as únicas causas das desgraças públicas e da corrupção no governo. Resolvem expor em uma declaração solene os direitos naturais, inalienáveis e sagrados da mulher. Que forte esse final, hein? Os direitos naturais, inalienáveis e sagrados da mulher, e ainda culpam toda a corrupção que rolava na época porque não tinha mulher lá dentro do que eles iam chamar de Assembleia Nacional, hein? Que forte, muito bacana. A gente já vê que a mulher vem se empoderando há 230 anos, né? E vamos aí dar continuidade no nosso estudo. O papel da mulher mudou conforme a história foi passando. Com o passar dos anos, esse papel foi se modificando. E a gente vai falar agora um pouquinho da Revolução Industrial. A gente vai pular em cerca de 150 anos, o século XVIII. E aí, o que mudou? Qual era o novo papel da mulher na sociedade? Pelo que eu me lembro bem, mais ou menos nesse contexto aí de Revolução Industrial, a mulher estava acontecendo o êxodo rural, porque as pessoas estavam começando a ir para as cidades. A mulher recebeu um novo papel na sociedade, entre aspas, né? Ela começou a ser trabalhadora assalariada, os seus salários eram muito inferiores aos dos homens, mas elas realizavam o mesmo trabalho. E pessoal, fala para mim aí, como que era essas fábricas, como que era a jornada de trabalho delas? Fala aí para gente. Nos séculos 18 e 19, elas passaram a trabalhar fora de casa, em fábricas, sujeitas a jornadas de trabalho de até 15 horas diárias, salários baixos e bastante maus tratos, né, galera? Puxa, não? Naquela época lá, faziam o mesmo trabalho, trabalhavam a mesma quantidade de horas, sofriam maus tratos e ganhavam ainda menos que os homens. Que loucura, hein? Uma puxa de uma desigualdade. E agora a gente vai partir para um aspecto biológico. Eu vou falar um pouquinho para vocês o que foi chamada a mãe da revolução sexual na década de 1960, que é a pílula anticoncepcional, né, pessoal? Foi chamada de mãe da revolução sexual. Por quê? Primeiro, tudo começou com quem desenvolveu e estudou ela, né, que é um quarteto inusitado. Era uma enfermeira ativista pelos direitos da mulher, um cientista, um ginecologista e obstetra e uma bióloga e feminista que financiou toda a pesquisa com a fortuna que herdou da família. E até então, naquela época, 1960, o sexo era apenas para reprodução. Você não fazia aquilo porque era bacana, né? Então, quando o homem queria ter filhos, a mulher tinha que se deitar com ele para ele ter filhos. E quando isso foi lançado, e estourou. Em 1965, a demanda da pílula anticoncepcional foi gigantesca. E vamos agora aprofundar nesse aspecto biológico. Aqui, hoje, a dosagem que é usada no anticoncepcional, em 1960, 60 anos atrás, era 65 vezes maior. Então, os efeitos colaterais que hoje ocorrem, antigamente eles eram muito mais extremos, né?
vamos dizer assim. E aí teve até casos de morte naquela época por causa do uso de anticoncepcionais que tinham uma alta dose do medicamento. E, pessoal, a gente vai fazer uma linha do tempo das conquistas das mulheres, é isso mesmo? Isso mesmo, Tiago. Bom, os direitos conquistados foram... O primeiro foi em 1879, onde as mulheres ganhavam o direito de cursar faculdade no Brasil. Em 1911, as mulheres ganharam os direitos de cursar faculdade no Brasil. Uma fábrica têxtil de Nova York sofre um incêndio de 130 operárias morreram carbonizadas. Logo em seguida, em 1917, no dia 8 de março, 90 mil operárias participaram do protesto Pão e Paz, que foi realizado na Rússia. Em 1932, a Constituição Federal Brasileira permitiu pela primeira vez, né, que mulheres votem, né, participassem aí das eleições. Em 1945, a Carta das Nações Unidas reconhece igualdade de direitos entre homens e mulheres. Para mim é uma piada esse aí de 1945, até porque até hoje as mulheres ganham bem menos que o homem, isso aí já foi provado, tem estatísticas e tudo mais, né? E agora a gente vai chegar em 2006, que é o nosso foco nesse projeto, que foi a criação da Lei Maria da Penha, que foi a primeira a reconhecer e criar mecanismos para o combate à violência doméstica, né? E a gente vai começar falando do quê? Da Lei Maria da Penha. Eu vou fazer como é meu projeto de vida, direito, eu vou fazer uma rápida análise aí da lei, bem simplesinha. Artigo 1º. Esta lei cria mecanismo para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do oitavo parágrafo do artigo 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de violência contra a mulher. Aí a gente vai ter aí o que é considerado violência contra a mulher, que é a violência física, a violência psicológica, né? Que é entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e a diminuição da autoestima ou que lhe prejudique, perturbe o pleno desenvolvimento, né? E a violência sexual, quando a mulher não quer e ela é violada e forçada a fazer o ato sexual. A violência patrimonial, que é quando entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos particulares ou instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens e valores ou direitos econômicos, né? E a quinta e última, que é a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria, né? Quais são as assistências aí que a mulher tem quando ela é repautada nessa lei? A lei orgânica, as diretrizes, né, previstas na lei orgânica da assistência social. O juiz determinará por prazo certo a inclusão da mulher em situação de violência doméstica no cadastro de programas assistenciais do governo federal, estadual e municipal. O juiz assegurará à mulher que em situação de violência doméstica e familiar para preservar a sua integridade física e psicológica. E agora a gente vai entender um pouquinho aí da história da Maria da Penha, que foi uma mulher que sofreu demais. Ela participou do movimento que criou essa lei aí, e por isso que a lei carrega o nome dela, né? Ela é uma farmacêutica brasileira, ela é natural do Ceará, ela sofreu constantes agressões do marido. Em 1983, o esposo tentou matá-la com um tiro de espingarda, ela escapou da morte, porém a deixou paraplégica, né? Até hoje ela está aí numa cadeira de roda. Quando ela se recuperou e voltou para casa, sofreu uma nova tentativa de assassinato. Ele tentou matar ela eletrocutada. Quando criou coragem para denunciar o agressor, Maria da Penha se deparou com uma situação que muitas mulheres enfrentavam nesse caso, que é a incredulidade por parte da justiça brasileira, porque naquela época não tinha uma lei que dava essa proteção para a mulher. Então ela, com outras mulheres, se levantaram e deu-se início aí, quando foi reconhecida pela ONU, pela OEA, quando teve uma intervenção aí de um tribunal interamericano que provou que era uma negligência do Estado não ter uma lei dessa, né, que protegesse a mulher. Aí, em 1994, ela lançou o primeiro livro dela, Sobrevivi, Posso Contar.
quando ela narra as violências que ela e as 3 filhas passavam dentro de casa com esse homem aí, que em 2002 ele foi condenado por violência contra a mulher, que a lei já estava vigorada, e anos depois que a lei entrou em vigor, foi considerado um sucesso, e apenas 2% dos brasileiros nunca ouviram falar dessa lei, né? E houve um aumento de 86% nas denúncias de violência familiar e doméstica após a sua criação. Quer dizer que, além dessa lei proteger a mulher, ela encorajou as mulheres que sofriam qualquer tipo de violência que foi repautada na lei a denunciarem esse tipo de violência. E agora a gente vai dar continuidade. Agora a Gabi aí vai conversar um pouquinho com vocês. 1700 até 2016, a jornada da mulher nesse tempo foi grande, mas as mulheres ainda buscam avanços no que diz respeito aos direitos reprodutivos e proteção da mulher, como diz Elza Soares em sua música Maria da Vila Matilde. E quando o samango chegar, eu mostro o roxo no meu braço, entrego teu baralho, teu bloco de pule, deu dado chumbado, ponho água no bule, passo e ainda ofereço um cafezinho, se você vai se arrepender de levantar a mão para mim. Retrata a violência doméstica sofrida por muitas mulheres no Brasil, ressaltando a importância de denunciar os agressores. A canção faz referência à Lei Maria da Penha, que entrou em vigor em 2006, com o objetivo de prevenir e punir a violência contra a mulher. Segundo a Elza, a música serve para denunciar, para gritar. Muitas vezes nós gritamos e as pessoas não nos ouvem. Puxa vida, não, pessoal? Que trajetória a gente fez nessa videoaula, hein? Resgatamos 230 anos atrás e até agora chegamos aqui num contexto que ainda as mulheres estão lutando pelo seu espaço na sociedade. Quase 230 anos depois, até mais dessa quantidade de anos, as mulheres ainda estão lutando. E a produção aqui me informou que vocês prepararam uma surpresa para o final, é isso mesmo, pessoal? Isso mesmo. Nossa, que bacana. Então vamos acompanhar aí essa surpresa. Vamos lá. Me ajuda, meu namorado tá me agredindo. Agora eu preciso de ajuda. Se você encontrar no meu celular vai ser pior. Tô te avisando. Perto. Ele mora perto do dele. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra, mas eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você eu grito péssimo. Eu quero ver você pular, você correr na frente do vizinho. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Você vai se arrepender de